Então nós convidamos a todos a elevar os seus pensamentos, os seus sentimentos ao nosso Pai Criador, nosso Deus, o nosso Mestre Jesus, esse sol das nossas vidas, pedindo a Ele que derrame sobre nós muitas bênçãos, muitas luzes na tarde de hoje, que todos aqueles que aqui estão recebam, levem consigo tudo aquilo que vieram buscar, o equilíbrio físico, espiritual, a saúde, e que essas luzes que aqui se derramam neste momento possam se irradiar a tantos quantos encontrarmos na nossa caminhada, a nossa família, os nossos vizinhos, nossos amigos. Que possamos, neste momento, absorver o máximo as luzes que são derramadas nesse ambiente e sobre nós. Te agradecemos, Pai, por esse momento, pelas bênçãos, pelas luzes. A Ti, Jesus, pela Tua presença constante em nossas vidas, e os nossos queridos amigos trabalhadores do nosso Centro Espírita Emmanuel. Agradecemos pela fraternidade, pelo companheirismo, pela união. E dessa forma, Senhor, pedimos a Tua permissão e iniciamos o nosso trabalho na tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos dar início à nossa leitura, falando da lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires ébrios de esperança desceram ao cielo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz os homens, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Eu disse que o homem em sua origem só tem instintos. Aquele, pois, em que predominam os instintos, ainda se acha mais próximo do ponto de partida do que da meta. A fim de avançar para a meta, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a bolota encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que muito mais que os bens terrenos vos fará conquistar a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, nela buscareis os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Aqui, pessoal, fala, né? Tem um detalhe importante aqui, que fala da germinação, do embrião do sentimento, que todos nós temos, né? Desde que nascemos, mesmo aquelas pessoas que muitas vezes são perversas, são más, que existem, né?
Existem aqui nesse plano e existem no plano espiritual. Mesmo essas pessoas, elas têm essa semente, esse germe do amor. E em algum momento ele vai despertar. Ele vai, com a evolução, com as reencarnações que nós vamos tendo, isso acaba em algum momento despertando. Ou aqui neste plano, ou no próprio plano espiritual, que muitas vezes acontece. Isso está muito claro na literatura espírita. E a providência divina sempre é sábia. E naquele momento que nós precisamos, que necessitamos, em algum momento isso vai despertar. Uns mais cedo, outros mais tarde. Isso a gente vê ao nosso lado, no nosso círculo de amizade, na família, né? Aquelas pessoas mais duras, né? Aquelas mais amorosas, que já a gente olha assim, nossa, essa pessoa, como ela é elevada, como é uma pessoa boa, como é uma pessoa desapegada, sem se importar com tantas coisas materiais, né? Então essa pessoa já está um estágio acima. E todos nós vamos nos elevar com o nosso sentimento do amor. A gente diz, Emmanuel, que o amor divino, o amor de Deus é como um sol que se irradia e envolve toda a criação. E como o Rafael falou, cada criatura, cada ser absorve desse sol de acordo com seu estágio evolutivo. Uns mais, outros menos, mas todos estão sobre essa luz divina que ampara toda a criatura. Né? E nos iluminarmos e absorver mais essa luz depende única e exclusivamente de cada criatura. Um dos impedimentos que tem, que é o maior de todos, creio eu, que nos prende à materialidade, à terra, seria o egoísmo. Né? Aqui o tema desse capítulo é amar o próximo como a si mesmo. Então a criatura, quando se pensa só envolvida só com as coisas materiais, pensando só em si, na sua prole, na sua família, sem se preocupar com os demais, com a grande família humana, né, que todos nós somos irmãos, todos somos, né, filhos do mesmo Pai. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai expandindo essa visão, saindo de nós mesmos para nos preocupar com o nosso próximo. Amar o próximo como a si mesmo, não é mais do que a nós mesmos, é como nós mesmos. E o que é amar o nosso próximo? Amar o próximo não nos deixa egoístas, né? Amar a nós mesmos, né? Digamos assim, eu amo o meu próximo como a ti mesmo, mas eu estou pensando em primeiro lugar em mim. Isso não é egoísmo? Muita gente pode se perguntar assim. Mas não, em primeiro lugar, assim, para a gente ter a condição de auxiliar, de amparar os nossos irmãos, ter esse olhar amoroso para com o nosso próximo, a gente, em primeiro lugar, tem que estar bem conosco. Se você não está bem, se você não está em harmonia, você não vai ajudar ninguém. Então, buscar amar a nós mesmos não significa, às vezes pode ser confundido. Eu querer as coisas, sempre a gente procura levar para o lado material, mas a gente vamos procurar um outro sentido. Não é no sentido de coisas, de objetos para mim, é no sentido de cuidado comigo. Esse que é o amor a mim mesmo, é me amar, né? É o quê? Cuidar dos meus pensamentos, é cuidar do que acontece lá no meu sentimento. Como é que eu vou amar o meu próximo, desenvolver esse amor, se eu não estou vigilante com aquilo que brota dentro do meu coração? E se colocar no lugar do outro, se alguém soubesse, né, se o Renato soubesse o que eu estou pensando a respeito dele, em pensamento, em sentimento, como eu me sentiria se eu sei que o meu companheiro, meu amigo pensa isso de mim? Né? Então é corrigir isso, procurar inverter isso. Se desperta lá um sentimento de raiva, de rancor, de inveja, seja qualquer sentimento negativo que for, eu vou procurar reverter isso, né? Transformar, ver aquela criatura de uma maneira diferente, um irmão meu, um filho de Deus tanto quanto eu, que sente dor, que sofre tanto quanto eu. Então é nesse exercício de se colocar no lugar do outro que eu vou crescer, que eu vou evoluir, que eu vou me iluminar e irradiar esse sol que Deus permite que a gente absorva. Então é sempre, eu acho que o grande entrave que tem para a gente buscar nos iluminarmos é, como está ali, o egoísmo, a chaga da humanidade tem que desaparecer da Terra. E só vai desaparecer quando a gente buscar essa autoiluminação. O caminho é esse, deixarmos ser menos egoístas e ter um olhar amoroso para com o nosso próximo. Seja ele quem for, até aqueles que se dizem nossos inimigos. Né? Uma parte do Evangelho, Jesus diz, amai os vossos inimigos. Só vou completar
uma questão. Quando se fala esse amar ao próximo como a si mesmo, é quando a gente não quer desejar, que nem a Jana explicou, algo de ruim para que a gente não quer que algo aconteça para nós, então a gente não quer que aconteça para o próximo. Só que esse próximo é um sentido amplo, lato da palavra. Esse próximo não é só a nossa família, né? Que é muito fácil. Isso é fácil. Né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, filho, né? Isso é fácil. Eu amo eles. Mas a questão do próximo, ela foge da parentela. Ela se abre o leque para todos nós. O que não é fácil. Esse é o exercício. Essa é a dificuldade de nós amarmos aquele vizinho que a gente coloca o lixo na nossa calçada, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, estou aleatório. Ou qualquer outra coisa que aconteça, que nos incomode, esteja no serviço. Exercer a tolerância, paciência, benevolência com o próximo. Isso é um exercício diário. Acho difícil. A gente, por mais que nós façamos isso, por mais muitas vezes a gente venho aqui na casa espírita, saio, lembro, a gente sai ali fora, já começa um outro ambiente, né? Muitas vezes de pressão, de concorrência, de disputa, e aí a gente já se abala. E aí a gente tem que tentar voltar ao foco, centralizar e tentar entender isso aqui, que isso aqui é um exercício que nós vamos fazer nessa encarnação, na próxima e na próxima. Em algum dia nós vamos chegar num estágio que estaremos verdadeiramente amando o próximo como a si mesmo. Acho que hoje todos nós ainda temos muito uma caminhada longa ainda. É importante assim para a nossa reflexão, isso que o Rafael comentou também, que a gente recém estava falando ali, que quando a gente encontra problemas, às vezes pessoas difíceis, né, que a gente não sintoniza no nosso trabalho, seja na família, seja onde for, a tendência que nós temos é de nos afastar, né, de não conviver, né, com aquela pessoa. Mas se nesse ambiente aquelas pessoas que estão na nossa volta, até familiares muitas vezes, nos despertam sentimentos negativos, né, coisas ruins em nós, então, aí é justamente esse o desafio, é campo de trabalho. Né? Se brota em mim a presença daquela pessoa um sentimento ruim, por que isso está acontecendo? Cabe a mim fazer essa análise, né? Ela não é uma pessoa que nem eu. Eu sei para alimentar rancor, digamos. Eu não sei que vida que essa pessoa teve, como é que essa pessoa foi educada para agir, às vezes, de uma maneira agressiva. Né? Então, cabe a mim que estou buscando a iluminação, tentar compreender aquela pessoa. Né? Ver, eu não digo até na relação, mas digo no meu sentimento, né, em relação àquela pessoa. Porque muitas vezes eu posso fazer, no caminho desse exercício, dessa compreensão, fazer daquela pessoa que não me vê com bons olhos ou que não gosta de mim, fazer dela de um amigo, né? Fazer dele um amigo. Porque ela precisa muitas vezes de compreensão, talvez ela nunca tinha tido um amor na vida dela, uma atitude de amor, de carinho na vida dela, né? Então, às vezes, muitas vezes, esse gesto agressivo que a pessoa possa ter, um outro tipo de atitude, é fruto de um vazio que ela carrega consigo. Às vezes a pessoa só recebeu, às vezes foi criada num ambiente hostil. Então, se a pessoa é criada num ambiente hostil, o que formou essa criatura? Né? Então, se eu já estou buscando essa iluminação, eu vou dar um exemplo para ela, eu vou tratar que nem tem uma parte do Evangelho também. Se alguém bate numa face, oferece a outra. É nesse sentido. Se alguém, não é bater no rosto, logicamente, né, gente? Se alguém vem com uma atitude agressiva contigo, né, com palavras às vezes que te ofendem, eu vou mostrar o outro lado. Né? Eu vou procurar ser mais tranquilo, eu vou procurar ouvir, eu vou mostrar o outro lado da brandura. Porque se essa pessoa não tiver esse exemplo, ela não vai mudar nunca. Ela vai cada vez mais alimentar aquele rancor, aquele ódio. Então é devolver com a mesma moeda se eu ajo da mesma forma. Mas se eu penso diferente, por que eu vou agir da mesma forma? Não compete a mim agir de uma maneira diferente? Então são coisas para a gente refletir, né, gente, na nossa vida, no nosso dia a dia. Coisas que vão fazer diferença na nossa vida, que nos vão fazer evoluir, vão nos fazer crescer. Tá. Continua? Pode ser? Eu vou continuar aqui um pouquinho, pessoal. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudeste constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente,
à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes, por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais, espécies de misantropos queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei do amor ao estado de instinto, mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E, ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Continuar, Jana? Continua. Continua. Vamos uma partezinha mais abaixo que é interessante aqui. Sobre os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não querereis que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Aqui eu queria fazer um breve comentário nesse efeito, né, da lei do amor e do aperfeiçoamento moral, que é contínuo. Eu entendo que isso aqui a gente pode ver como um vírus. O vírus é o vírus ruim, né, que nos causa doença, né, alguma coisa, mas esse como um vírus do bem. À medida que nós começamos a fazer o bem, praticamos a caridade, praticamos o amor com o próximo, isso irradia, isso contagia as demais pessoas e vai ampliando o leque. E é que nem aquela frase que todo mundo vê, que às vezes tem até nos carros, gentileza gera gentileza. É mais ou menos isso aqui. À medida que nós conseguimos fazer isso, e aí daqui a pouco eu olho assim, o Renato, como é um cara bom, ele faz, pô, ainda sou um cara ruim, mas eu começo a olhar aquilo começa a me despertar alguma coisa e devagarinho, paulatinamente, a gente vai, eu acho que evoluindo. Eu acho que então esse efeito que irradia, todos nós podemos praticar nas mínimas coisas. Isso vai contagiando, como no parente, com o vizinho, para o filho, para a filha, né? São exemplos, né? E eu acho que isso é importante, que a gente vai acabar, e com certeza o mundo vai evoluindo, e nós vamos ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, com mais amor, com pessoas melhores, e provavelmente as pessoas más, né? Em algum momento elas vão ser tocadas e vão ser influenciadas para o bem. Acho que nesse momento é isso. Hoje eu estava vendo a palestra do Haroldo Dutra Dias, ele comentava assim que a caridade é que nem um forno, né? De maneira bem simples assim. É um forno que quando aquece, irradia o calor para todos os lados, né? Espalha o calor. Então a caridade seria isso, quando a pessoa já desenvolve o amor em si, que é uma pessoa caridosa, ou que está nesse caminho, as pessoas que precisam vêm para essa pessoa, né? Porque sabe que ali tem a luz que ela procura, né? Então iluminar-se é isso, é poder espalhar, né, aquele amor, aquele calor que tu recebeu, que tu já desenvolveu para todas as criaturas, para todos os irmãos, principalmente aqueles que mais necessitados, né, que não chegaram ainda, que têm mais dificuldade, digamos, de entendimento, seja por que razão for. Então, caridade é isso, é o amor em movimento, né? É um amor em movimento. À medida que a gente busca, a gente se esclarece, a gente vai dando também. E à medida, quanto mais dá, mais tu recebe. É isso aí. Agora mesmo nós tivemos um exemplo nas enchentes, né? Uhum. As pessoas se mobilizaram e olha só como foi difícil, né? As pessoas que perderam suas casas. Uhum. E a gente comenta no final, tá, Martinha? Tá. Certo? Aí, a gente final, conversa. As pessoas pensando no próximo. Né? Eu vou seguir aqui, tá, pessoal? Certo. Não creais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede,
a seu malgrado. Ao amor verdadeiro é um imã, olha a palavra, é um imã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente, ou seja, está ali adormecido ali. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos, caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. É Fénelon, em 1861, França. Diz o Divaldo que não importa que a gente, se você não é amado, não se sente amado, mas ame independente disso, né? Porque a pessoa que às vezes se sente fragilizada, digamos, que tem grandes sofrimentos, digamos assim, nessa questão afetiva ou não, mesmo que ela ame muito hoje, se ela não colhe frutos de amor nessa encarnação, ela está plantando para um futuro. E se ela sofre isso hoje e não tem nenhum motivo aparente nessa vida para ter esse sofrimento, a causa está lá no nosso passado. A gente sabe que a gente não tem uma encarnação só, óbvio, né, gente? A gente vem já de uma caminhada longa. Então, muitas coisas que a gente vê as pessoas dizendo assim: pá, mas eu fiz sempre na minha vida, eu sempre fiz o bem, nunca fiz o mal, nunca fiz mal a ninguém, por que eu sofro tanto? Né? Qual é a explicação disso, né, gente? Se a gente nunca está plantando só coisas boas hoje, com certeza a gente vai colher no futuro, essas bênçãos no futuro. E se a gente sofre hoje mesmo fazendo bem, porque o nosso plantio lá atrás não foi dos melhores, né? Então é assim que funciona a lei divina, né? A lei da encarnação, a lei de justiça da encarnação. Então os sofrimentos nossos advêm para nós quando a criatura se afasta da lei divina. A lei é de amor, justiça e caridade. Lá no capítulo 3 do Livro dos Espíritos estão as leis morais, né, que o Espiritismo classifica em 10. Então a gente só se afasta quando a gente não ama, quando a gente se desvia, quando a gente é egoísta. Se a gente tiver como roteiro para a nossa vida essa obra aqui, ó, a gente não vai falhar nunca, né? Se a gente tiver Jesus como caminho, a gente não vai errar. A gente erra hoje mesmo querendo acertar pelas nossas imperfeições, mas nesse exercício um dia a gente vai chegar lá. A gente um dia será espírito puro, como Jesus o é. Vou dar continuidade à leitura aqui então, falando um pouquinho do egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se à hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força e sua coragem. Digo, coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo, porque quereis crucificá-lo? Entretanto, deixa que eu conduza ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo.
a sua missão. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, e para isto é preciso que primeiro o expulseis do vosso coração. Aqui, na sequência, que a gente já está concluindo, né, o egoísmo, na verdade, é a negação da caridade. É totalmente o contraditório. A pessoa caridosa, ela não consegue ser egoísta. E a pessoa egoísta não consegue ser caridosa. Então, é essa dicotomia, né, que é o nosso trabalho. De todos, né? Não só de quem frequenta uma casa espírita. Não é esse o caso, mas de todos nós, seres humanos, tentaram ser menos egoístas, mais fraternos. A sociedade vai melhorar, nossos filhos vão ver o exemplo, os filhos dos filhos deles verão o exemplo. E quando a gente não consegue evoluir nesta encarnação, nós vamos voltar, reencarnar para evoluir, porque nós levamos daqui, nós deixamos gravados, vamos dizer assim, como se fosse um HD lá no nosso espírito, aquelas coisas boas. A gente não tem a consciência, a gente não lembra da vida passada, a gente não lembra, mas a gente está gravado aquilo lá, de bom e de ruim, mas a gente vai evoluindo. E aquilo onde a gente parou, em algum momento da nova existência, da nova encarnação, a gente vai retomar a caminhada. Não é por acaso que estamos hoje aqui. Nós aqui, vocês aí, todos nós numa casa espírita, sábado de tarde, bonito, ensolarado, aqui, né? Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas estamos ali, todos nós aqui, né? Vamos se engalgando um passinho à frente na nossa caminhada de cada um, evolutiva, que a caminhada é de cada um, né? Acho que é isso. Encerramos? 13 minutos. Passar ligeiro. Pessoal, era isso, a proposta nossa era essa. Espero que tenhamos atendido, né, dentro daquilo que nós pensamos, de fazer esse tipo de exposição um pouco diferente, para vocês entenderem como é. Então a gente cumpriu os 30 minutos, é isso que se sugere, o Evangelho no Lar, um dia na semana, no horário marcado. Por que o horário marcado é importante? Porque a espiritualidade está ali naquela hora. Isso é muito importante, entendeu? Os trabalhos devem começar no horário, porque, né, os nossos mentores, nossos espíritos protetores estão nos acompanhando. Então é importante a questão do horário. A gente preza isso, toda casa espírita preza pelo horário, não só a nossa, todas. Vai começar às 20 horas, tem que começar às 20 horas. Vai começar às 15, tem que começar às 15. Você vai fazer Evangelho no Lar na sua casa, é às 20 horas, é 20 horas, não é 20 horas e 15 minutos, tá? Porque, só um comentário agora, né, nós estamos fazendo um estudo do nosso lar, e no nosso lar ali, como a gente vê que os espíritos trabalham no outro plano, trabalham mais que nós. Eu não tinha essa noção, confesso para vocês aqui. Eles trabalham muitas horas, nós trabalhamos um pouquinho aqui, um pouquinho que nos dedicamos aqui, e eles é o tempo todo trabalhando. 48 horas é o que está no nosso lar, escrito lá por André Luiz lá. Não é nem 40 horas, é 48 horas que eles trabalham ali, né? No caso, na colônia Nosso Lar. Está lá escrito, eu não só estou repetindo o que nós estudamos. Então, eu vou passar agora para as vibrações coletivas. Só apaga a luz, seu Francisco.